Bom dia, alunos. Tenente Lima mais uma vez. E dando continuidade às informações da aula passada, nós iniciamos falando sobre a literatura lusófona e terminamos falando um pouquinho sobre Terra Sonâmbula, o livro de Mia Couto, né? Um dos escritores que eu pedi para que vocês prestassem maiores informações e obtivessem maiores detalhes possíveis. Então, rapidamente, para que vocês consigam aí acompanhar, né, as informações acerca do Mia Couto e a obra literária Terra Sonâmbula. Então, eu havia dito que o Miundinga é esse personagem aqui, e juntamente com o Tuaí, eles acabam formando uma dupla, né? Porque o Miundinga, ele acaba sofrendo de amnésia e ele tem, obviamente, a esperança de encontrar os pais. Por que ele tem essa esperança de encontrar os pais? Porque eles estão vivendo num momento de guerras. Então, várias vidas se perderam ali, outras foram para lugares diferentes. Então, ele tem essa vontade, ele tem esse desejo aí de encontrar os pais. O Tuaí é um velho sábio, e este velho sábio ele vai tentar, então, resgatar a história dessa criança, a história do Muidinga, ok? Ele vai, na verdade, dar um suporte aqui para o Muidinga, ok? Para que ele não fique sozinho aí. Então, ele vai tentar fazer com que o Muidinga, ele consiga entender como que é viver naquele mundo ali turbulento, como que é viver naquele mundo complicado, cheio de conflitos, certo? E os dois, obviamente, estão inseridos nessa guerra civil de Moçambique, tranquilo? E aí os dois, em um dado momento, eles estão caminhando, né, pela estrada, ali em busca de um rumo, em busca de algum local, e eles encontram, então, um ônibus queimado. E próximo a esse ônibus queimado tem um caderno. Esse caderno, na verdade, ele é um diário, né? E esse diário traz algumas informações acerca do Kindu. Então, vai acontecer da seguinte forma: o Mia Couto, ele vai fazer uma miscigenação, né? Uma mistura entre a história do Muidinga e a história, então, do Kindu. Nesse diário de Kindu, ele faz algumas narrações, ele faz, na verdade, alguns relatos sobre a vida dele. E um dos relatos trazidos é a própria descrição do pai, isso falando de Kindu, um outro personagem. Então, ele traz ali a descrição do pai. O pai sofre, né, de alcoolismo, sofre também do sonambulismo e o pai é um pescador, ok? A vida dessa criança, assim como a vida do Muidinga, não foram vidas fáceis, né? Os dois passaram ali por grandes transformações, os dois passaram por grandes desafios. Tanto que esse personagem, ele traz uma vida realmente bem dolorosa, porque em um dado momento, né, ele já sabe que o pai ali está sofrendo de alcoolismo, ele sabe que o pai sofre de sonambulismo, mas não para aí, né? A situação dolorosa ela continua, porque ele acaba perdendo o pai, né? Ele faz um relato de toda aquela vida ali sofrida, de todas as dores que eles estão passando, de todas as dores que eles estão enfrentando. E dentre essa morte, né, dentro dos vários caos, digamos assim, tem a morte do pai. Eu ressaltei aqui a falta de recursos, porque é uma das representatividades que os escritores buscam mesmo, é trazer tudo o que está acontecendo ali no meio. O abandono da mãe, então não bastava somente o pai ter morrido, né? A mãe também o abandona, o deixa. Então o Kindu ele está sozinho praticamente no mundo, sem esperança, sem expectativa, com todas as aflições. E no diário traz também um relato que o Kindu, a família, estão fugindo também da guerra, estão fugindo daquele momento ali de opressão. E quando o próprio Muidinga, juntamente com o sábio, eles estão nesse percurso todo, tentando buscar caminhos, tentando encontrar algum lugar, tentando encontrar abrigo, eles acabam se deparando ainda mais com várias outras dores. Além de encontrar esse diário, que vai trazer ali uma imensidão de informação, eles também conseguem assim, né, se deparam com alguns corpos ali. E estes corpos, eles estão próximos a um ônibus. E, na verdade, como os dois, eles acabam sendo ali andarilhos, né? Em busca de alguma coisa, em busca de alguma perspectiva a ser encontrada, este ônibus, então, acaba virando ali uma casa, né? No momento ali, é o refúgio que eles têm, é o abrigo que eles têm, né? Então, eles acabam passando ali um certo momento,
eles acabam ficando ali um certo momento, e assim, cada dia mais, o Muindinga, juntamente com o sábio, acaba se inteirando cada vez mais da história de Kindu, né? Dessa criança que é abandonada pelo pai, ou melhor, é abandonado pela mãe, daqui a pouco vem a morte do pai. Eles acabam se inteirando cada vez mais acerca dessa situação dolorosa, acerca dessa situação vivida aí no menino. E o que é comum entre os três personagens principais, digamos aí, do Muindinga, o do Tuair, que é o sábio, e do próprio Kindu, é que os três estão fugindo da guerra. Os três estão fugindo aqui do momento opressor, né, digamos, do momento ali vivido. Então, o que o Miyakoto vai fazer? Ele vai intercalar a história do Muindinga, aquele personagem que sofre de amnésia e que tem um consolo ali do sábio, né, do Tuair, para poder orientar, para poder conduzir, para poder ajudar, e vai mesclar com uma história do Kindu, né? Então, o livro, na verdade, ele vai ter esta miscelânea, né? Daqui a pouco vai ter a história do Kindu e daqui a pouco eu entro para falar do Muindinga. Então, o próprio escritor, ele vai fazer essa interação, né? Vai fazer esta conversação aí entre os personagens. E é claro que tem várias outras novidades acerca desses três, né, personagens aí, o que eles passam durante essa vivência, durante esse momento de guerra. E claro, não vou contar toda a história, porque eu vou deixar para que vocês, né, busquem aí informações acerca dos personagens aí que foram ditos, tudo bem? Mais um trechinho aí de Miyakoto. Como peixe entre as mãos do pensamento, e como peixes movem-se ao longo do rio da história. Há quem pense que pode pescar e congelar conceitos. Essa pessoa será quanto muito um colecionador de ideias mortas. Uma frase aí bastante reflexiva, né, que o Miyakoto traz, nessa ideia de congelar conceito. Nós devemos estar abertos aí a novos conceitos, até porque a literatura contemporânea ela traz muito isso, ela permite muito, né, que os conceitos eles sejam diferenciados, até porque a gente tem uma ligação nesse momento da contemporaneidade com uma tecnologia muito grande. Né? Então, a todo momento, nós temos aí grandes transformações, tanto no aspecto tecnológico, quanto no aspecto da escrita mesmo, né? A forma de apresentar, a estrutura, o linguajar. A gente já conseguiu ter essa percepção, na literatura contemporânea brasileira, né? Quando a gente viu a poesia concreta, a forma como as palavras ali se apresentavam, né? O jogo de palavras, às vezes 1, 2, 3 palavras, para poder expressar aí uma imensidão de ideias, ok? Então, finalizando Miyakoto, nós vamos fazer um breve comentário aqui acerca de outros escritores também, né? Como dito a vocês, eu preferi pincelar, eu preferi falar mais a respeito dos dois escritores que foram ditos, né? Dando um pouquinho mais de detalhe acerca de Miyakoto, e agora a gente vai poder passar um pouquinho ali em outros escritores também pertencentes aos países lusófonos, ok? Lembrando aí que os países lusófonos, eles têm uma interação muito grande com a língua portuguesa e que contribui, né, para o nosso enriquecimento intelectual e o nosso crescimento sociocultural, ok? Então, vamos lá. Antes de dar prosseguimento com o escritor José Eduardo, é só lembrando um pouquinho que a obra do Miyakoto, né, que eu falei, que eu contei, na verdade, um pouquinho da situação, a Terra Sonâmbula, o escritor, ele faz uma certa junção, né, de um aspecto fantasioso com o surrealismo. Lembra das vanguardas europeias, quando nós falamos do surrealismo, que ele trabalhava muito o mundo do sonho, o onírico, né, a fantasia? E o Miyakoto ele vai buscar essa interação, fantasia, surrealismo com a realidade, ok? Então, vai haver uma mescla desse aspecto fantasioso, desse aspecto da imaginação, com tudo aquilo ali que está voltado para a realidade, com tudo aquilo ali que eles estão vivenciando, certo? E é uma outra observação que eu não falei anteriormente, mas que trago aqui a vocês, é que o narrador, como ele faz essa mescla de misturar, né, as histórias, misturar a história do
Muindiga com a história do Quindu, ele também vai fazer ali uma mescla entre a fantasia e o real e ainda vai um pouquinho mais além. Por quê? Porque o narrador, ora ele vai estar em terceira pessoa e ora ele vai estar ali em primeira pessoa. E óbvio, como ele vai fazer essa mescla, né, nós vamos ter então ali a presença da oralidade que vai ser muito marcada. Ou seja, nós vamos ter então ali a descrição de algumas falas dos próprios personagens mesmo. Até porque isso é comum, né, na literatura do terceiro ano. Quando a gente passa a trabalhar o modernismo, essa representação da fala ali dos escritores, ou melhor, dos personagens, é muito grande, né, dentro do contexto ali literário, certinho? E aí nós vamos ter que o enredo ele não vai ser linear. Por que o enredo ele não vai ser linear? Porque nós vamos ter essas várias mesclas. Nós vamos ter essa questão intercalada, né, dos personagens, da fantasia e da realidade, como dito anteriormente. Tranquilo? E aí sim, finalizei Mia Couto, que eu queria falar sobre Mia Couto. A gente para por aqui e vamos então às informações acerca dos outros escritores conectados aos países lusófonos, tranquilo? Então, José Eduardo, ele nasceu em Huambo, Angola, em 1960, estudou civicultura e agronomia em Lisboa, iniciou a carreira literária em 1988, com A Conjura. Entre seus livros traduzidos para mais de 20 idiomas, destacam-se os romances Nação Crioula, O Vendedor de Passados e As Mulheres do Meu Pai, os volumes de contos Fronteiras, Perdidas e Catálogos de Sombra, além das peças de teatro Jovem Amores, Na Rua do Matador, com Mia Couto. Então perceba que eu falei, lembram-se quando eu falei da interação entre os escritores, a questão da intertextualidade, né, da conversação entre as informações de textos diferentes, e aqui uma participação do Mia Couto, né, em uma das obras, Jovem Amores na Rua do Matador, e o outro livro aí, Aquela Mulher. Divide seu tempo entre Luanda e Lisboa. Então, tem uma percepção aí que são obras literárias que têm os seus títulos aí com nomes fortes, né, com nomes marcantes. Geralmente, algumas das obras vão falar ali da cultura local mesmo, da vivência cotidiana ali que os personagens estão inseridos. Tranquilo? E, claro, a gente tem tanto a parte, né, da representação masculina dentro do universo da literatura, quanto a parte também do universo feminino aí dentro da literatura lusófona, né? Não só lusófona, como da nossa própria literatura aí brasileira, ok? Nós temos a Paulina Ciziane, nasceu em 4 de junho de 1955, em Manjacase, uma vila moçambicana, e aí ela, né, próxima ali do Mia Couto também, que vem falar do Moçambique. Na juventude, atuou na Frente de Libertação de Moçambique, então ela traz um papel realmente atuante aí, né, não só dentro da parte literária, quanto da parte da literatura mesmo, né, quanto a parte ativa mesmo da situação, né? Durante a Guerra da Independência, só publicou seu primeiro romance, Balada de Amor ao Vento, em 1990. Então percebam que, olha só, o que é comum é que todos, se não todos, né, boa parte deles, estão passando por problemas ruins, por problemas caóticos. Na verdade, ali um momento de conflito, um momento de guerra, é algo que vai trazer dor, é algo que vai trazer pesar. E aí, se a gente for comparar outros momentos literários, né, outros escritores ali anteriores ao modernismo, nós temos aqui uma época não tão distante, né, 1990, e nós temos a Paulina Ciziane, então, o papel feminino aí dentro da literatura lusófona, ok? E, claro, nós temos o Machado de Assis, e aí você deve estar se perguntando, professora, mas não estava falando agora há pouco acerca dos escritores lusófonos? E aí você tem de lembrar que o Brasil, ele está envolvido, né? Um dos 9 países aí que nós temos em que as pessoas falam aí a língua portuguesa. Então, a gente também não pode deixar de falar do Machado de Assis. Apesar de já termos estudado, já termos visto em outras escolas literárias, mas aí é o que eu falei anteriormente, né? A questão da miscigenação, da mistura entre os escritores, do período, do momento, né? Quem foi então Machado de Assis? Só relembrando aí as informações. Um dos maiores nomes, né? Um dos maiores representantes aí da literatura brasileira.
O grande escritor foi responsável por inaugurar o realismo. E aí, olha só, o Machado de Assis, ele fala do aspecto real, né? De tudo que está envolvendo ali a sociedade. E aí a contemporaneidade dentro dos países lusófonos, a literatura contemporânea, tanto brasileira quanto envolvendo os países lusófonos, eles estão muito a par da realidade, né? Eles estão concentrados, eles estão preocupados em trazer isso para o público, em trazer isso para os leitores, que teve como marco inicial a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Aí eu não sei se vocês conseguem recordar-se desta obra literária, que ele faz um apanhado ali, né? Uma situação em que a pessoa já é falecida e ele traz à tona tudo que foi vivenciado, né? E a obra foi publicada ali em 1881. Tranquilo? Dando prosseguimento, então, aí às nossas informações, nós temos quem? Mário de Andrade, também um escritor renomado, um escritor que ganhou grande destaque, um dos principais nomes na literatura modernista, né? Principalmente no terceiro ano. A literatura modernista é o que a gente vê, é o que a gente analisa dentro do próprio ano mesmo, é característica do ano ver essa escola literária. E aí o Mário de Andrade, ele trouxe contribuições tanto na parte literária, como também nas outras informações aí que serviram de base para o nosso crescimento cultural, né? Musicólogo, aí tem a parte também do folclorista e ativista cultural brasileiro. Seu estilo literário foi inovador e marcou a primeira fase modernista, sobretudo pela valorização da identidade e cultura brasileira. O Mário de Andrade, então, grande destaque na primeira fase do modernismo, justamente porque ele trouxe inovações, né? A inovação referente à parte escrita mesmo, de deixar de lado um pouco a ideia do academicismo que tinha muito grande, né? A valorização pelo rigor formal, né? A valorização ali pelas sílabas poéticas. Então ele traz essa inovação, traz um olhar diferente aí para a literatura. E não podemos deixar de falar da Clarice Lispector. E aí, mais uma vez, pessoal, chama a atenção, a Clarice Lispector, ela, grande figura, né, dentro da literatura feminina, papel importante que ela desempenha no modernismo, já na terceira fase do modernismo, a fase que é a chamada geração de 45, que está próximo ali do pós-contemporâneo e que alguns escritores já consideram, então, como a contemporaneidade. É um momento em que a Clarice Lispector, ela traz ela retoma, na verdade, algumas informações simbolistas, né? Então, a terceira geração, lembrando que ela faz uma retomada de alguns ideais que foram quebrados lá na primeira geração, e a Clarice, ela acaba retomando isso, né, com as ideias simbolistas, com ideias parnasianas, ok? Não se esqueçam desse aspecto aí, desta retomada na geração de 45. Outro nome aí, Guimarães Rosa, também, grande destaque na literatura brasileira. Foi um dos mais importantes escritores brasileiros do modernismo, além de ter seguido a carreira de diplomata e médico. Foi o terceiro ocupante da cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras. Então, percebam tanto que eles são sagazes, né, nessa questão aí do universo da literatura. Fez parte da terceira geração também modernista, chamada geração de 45. Assim como a própria Clarice Lispector, nós temos também o Guimarães Rosa, pertencente aí à geração de 45, né, com toda a informação, com toda a riqueza para a nossa literatura contemporânea. Agostinho Neto, né, e aí, este Agostinho Neto, médico e poeta, primeiro presidente de Angola, e aí olha o papel importante também, né, que o escritor desempenhou. Participou da política e poesia. A política e a poesia, na verdade, para ele se misturam, né, se complementam. Na história de Antônio Agostinho Neto, líder africano, nascido em 17 de setembro de 1922, não sei se vocês lembram, 1922, no Brasil é o momento que está acontecendo a Semana de Arte Moderna, né? O grande boom, o grande estopim, o grande momento de transformações dentro da literatura, não só da literatura, mas como todo o aspecto cultural e, claro, envolvendo aí a música e o cenário ali da pintura, da escultura.
engajado na luta pela libertação do povo de seu país. Então, mais um escritor ali que está, né, preocupado com a dor ali da população, mais uma vez preocupado em despertar o olhar das outras pessoas, falando, olha, tem alguém aqui que precisa de ajuda, tem alguém aqui que precisa de socorro. Então, colônia de Portugal, né, país aí onde o Agostinho Neto, né, Angola, colônia de Portugal, tornou-se o primeiro presidente de Angola em 1975. Então, olha, observem aí as informações grandiosas que esses, digamos, grandes líderes têm para conosco, né, para contribuir realmente aí com as nossas informações acadêmicas. Espero que vocês tenham entendido as informações, né? Eu espero que vocês tenham de fato aí compreendido o papel da literatura lusófona para as questões de vestibulares e não só, né? A gente não pode parar somente nas questões de vestibulares, mas os conhecimentos mesmo que estes grandes autores, estes grandes escritores trazem para nós e continuarão, né, a trazer, até porque a gente não tem, como eu disse a vocês em aula, a gente não tem uma data exata, a gente não tem ali uma data que possa ser considerada como base para findar a literatura contemporânea, a literatura pós-modernista, ok? E aí, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar, mandem no chat, que estaremos prontos para solucioná-las, ok? Abraços a todos e até a próxima.